Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Nesse dia, que é o 17 de dezembro de 2021. Estamos aqui, né? Em perseverança, em vigilância, né? Caminhando no caminho das virgens prudentes, né? Em direção à Nova Jerusalém. Em direção ao arrebatamento, né, irmãos? Que é a nossa esperança e a nossa fé, né? E por isso estamos em perseverança e em vigilância. Para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, né? E possamos então, né, sendo levado por um vento de doutrina, possamos sair desse caminho, né? Não vamos sair do caminho, irmão. Vamos perseverar, vamos em frente, orando, vigiando, né? Meditando, é isso? Pedindo ao nosso Deus que Ele nos proteja do mal, né? Do pecado, que Ele nos dê força e fortaleza espiritual, para que a gente possa derrotar o mal, né? Possa vencer os espíritos malignos, possa vencer também a nós mesmos, né? Nossas concupiscências e vaidades, e maus desejos, e maus pensamentos, e más palavras, más ações, né? E amém, né? Para isso é que nós nos inscrevemos na igreja, né? Para fazermos a vontade do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. Deus de Abraão, né? Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, não a nossa, né? A nossa vontade, a nossa opinião é para, você jogar ela para as cucuias, digamos assim. Joga fora. É esterco. Paulo jogou tudo fora e disse que era tudo esterco. E ele foi educado, né? Ele era judeu, né? Foi educado em famílias judaicas, né? Judias. Pois é, irmão, então nós estamos falando aqui, né, das origens, das heresias, né? Sabemos que a heresia é a maior abominação, uma das maiores abominações que podem existir, né? No Evangelho. Por quê? Porque a heresia ela está negando, né, a palavra, está negando o ensino que veio lá do trono da majestade, né? Então as heresias elas são perigosas, porque elas, além de negar a palavra, ainda faz com que a gente se divida, né? Causa desunidade, né? Falta de unidade, causa perversão, né? E causa divisões, e mais divisões e mais divisões. Por isso é que o cristianismo está aí dividido em não sei quantas mil denominações, né? Esse cristianismo é que se diz cristão. Por quê? Por causa das heresias que eles têm. Cheio de heresia lá dentro. Cheio de ensinos, né? Pervertidos. É exatamente isso aí. Então nós estamos vendo aqui, né, os filósofos, né? Dos quais vieram entendimentos que geraram exatamente essas heresias que vieram para dentro da igreja. Nós estamos falando aqui de um filósofo chamado Platão, né? E nós vimos ontem que ele, né, o que ele ensinava? Ele ensinava que o conhecimento ele tinha três níveis, né? A ignorância, a opinião e a ciência. Ignorância é a gente não saber de nada, é negação, né? A ignorância é eu negar o conhecimento, né? Que é a ignorância é a falta de conhecimento. E a falta de vontade de ter conhecimento. É a negação, né? A opinião é o conhecimento das coisas visíveis, né? Mutáveis, visíveis, existentes no mundo. Por quê? Porque todos nós temos os nossos sentidos, né? Que a gente vê, escuta, né? Fala, não é isso?
E a ciência é a verdadeira sabedoria. É o que ele diz, né? É o conhecimento das coisas invisíveis, né? Imutáveis, né? E nós vimos aqui também que ele usou aqui um mito, né? Usou um mito da caverna para demonstrar o que é ignorância, né? O que é a opinião e o que é o conhecimento, né? O saber, né? Porque lá no mito da caverna tem lá uns homens presos, né? Numa escuridão e tal, né? Então esses homens, eles representam aqueles que vivem da ignorância. Estão presos, estão na escuridão, né? Então o homem comum, ele capta aquilo que é aparente, né? Nós, né, captamos pelos nossos sentidos aquilo que a gente vê, aquilo que é aparente, né? Então ele está dizendo aqui, ó, que o homem comum, ele capta o que é aparente, se acomoda, né? E não o quê? Não se preocupa com a procura da realidade, da verdade. Da verdade. E aí ele diz que a sombra, para ele, é suficiente, ou seja, a sombra das coisas é suficiente. Então ele desconhece o mundo, mas julga conhecê-lo, né? Que é a pessoa que tem a opinião, né? O homem que se volta... Então isso aí é a opinião, a pessoa ele acha que conhece, mas na verdade ele não conhece, ele desconhece. E o homem que volta para a luz, né? Tem um homem lá, tem uma pessoa que volta para ver a luz, né? Tem os olhos turbados, que é o homem de opinião, aquele que tem a sua opinião. Não, na minha opinião é isso. Então a opinião não é um fato. O que ele está dizendo? Porque a realidade é o fato das coisas, é aquilo que acontece. O acontecimento é a realidade. Então ele está dizendo aqui que a opinião ela não é o fato. Porque se relaciona o quê? As nossas paixões e as nossas preferências, né? E aos nossos interesses particulares, né? Aí o Platão, ele vai dizer, não é só o Platão, né? O Sócrates também, né? Porque o Platão, ele está escrevendo muita coisa que era do Sócrates, que ele era aluno dele, né? Ele diz que o conhecimento é recordação. Conhecer é a gente recordar das coisas. Recordar do quê? Recordar daquilo que a alma viu no mundo das ideias, né? Que só tem acesso a ele é quem conquista a sabedoria. Então o mundo das ideias é o quê? É o mundo invisível, né? É o mundo das ideias, é o mundo invisível. Então, ele acreditava no quê? Que a alma do homem, né? Ela estava lá no mundo das ideias, certo? Ela teve uma experiência lá, certo? Aí quando ela veio para cá, que nós vamos ver como é que foi, quando ela veio aqui para a Terra, digamos, né? Para a matéria, aí ela começa a recordar das coisas que ela viu lá no mundo das ideias. Então, para ele, isso aí é o conhecimento, né? Aí o que ele vai dizer? Para esclarecer isso, ele usou outro mito, né? Que foi o mito dos cavalos alados, né? Ele afirma que a alma tinha uma existência anterior no mundo das ideias, né? E lá ela contemplava as coisas perfeitas, né? Então ele afirma ainda o quê? Ele afirma ainda que há no homem 3 almas. A apetitiva, né? A alma apetitiva, a alma irascível, de ira, né? Apetitiva de apetite, irascível de ira, e a racional da razão. Então ele está dizendo que a gente tem três almas, né? Tem a razão, tem o apetite e tem a ira, né? Certo? E a alma apetitiva, ela se localiza nas entranhas, no abdômen, né? São os instintos da gente. A alma irascível está no peito, são os sentimentos. A teoria deles aí, né?
A alma racional está na cabeça e é a razão, né? E é o que há de mais nobre no homem, né? Então, por aí a gente vê que é o tri, né? Tri, tri, tri. Que nós vamos ver aí na frente como é que é esse negócio aí. Vamos parar por aqui hoje. Amém. Paz seja com todos nós.